Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer mais um vídeo sobre essa questão do lançamento e agora tentar visualizar como adquirir uma equação de alcance, não é? Porque se você for olhar esse problema aqui do site do Colorado, eu posso jogar um objeto com uma certa velocidade, um certo ângulo, ele vai atingir um determinado ponto, não é? Então novamente aqui eu vou colocar em câmera lenta e vou colocar as componentes do vetor velocidade para que a gente enxergue o movimento, né? Então aqui novamente, tá? Tá aqui o vetor velocidade, a gente viu que a velocidade horizontal não muda, mas a vertical muda. A vertical agora, que apontava para cima, passou a ter que apontar para baixo. Mas no momento em que eu modifico o ângulo, eu modifiquei de alguma maneira que a componente x e y da velocidade inicial faz com que a trajetória seja outra. Então eu tenho um alcance diferente, dependendo do ângulo que eu estiver lançando originalmente, correto? Então qual é a ideia? A ideia no movimento, como a gente viu aqui no lançamento, você lança com velocidade em x, ela não é alterada, não é? A componente da velocidade horizontal aqui ela é sempre constante. A gente viu um vídeo anterior sobre equações, né? E sobre a velocidade vertical, então ela muda de forma acelerada, onde a aceleração é a aceleração da gravidade g, certo? Onde a componente inicial da velocidade em x é esse v0 cosseno e y v0 seno, dado essa projeção aqui do vetor, onde eu posso desmembrar aqui em componentes o vetor velocidade inicial, correto? E as equações de movimento a gente viu que seriam dadas por essas equações que estão aqui, tá? Na questão do movimento sob a ação da gravidade. Porém, como é que eu faço para encontrar o alcance? O alcance é a posição x do lançamento, certo? Então, vamos imaginar aqui. Eu lanço um determinado objeto com um determinado ângulo, uma velocidade inicial v0 e um determinado ângulo θ, e a trajetória que ela faz até atingir um determinado ponto, então eu posso dizer que esse daqui é o nosso ΔX, certo? Ou x menos x0, onde x0 é o ponto de lançamento. Tá? Se você for analisar as equações de movimento, então você tem aqui embaixo ó, que o nosso ΔX, que é x menos x0, esse que vai ser v0x vezes t. Então eu poderia entender que a distância ΔX nada mais é do que v0x vezes t. E v0x a gente viu que é a componente horizontal da velocidade. v0x é a projeção de v0 no eixo x. Então a projeção vai ser v0 cosseno de θ vezes t. Certo? Só que essa é a posição x, o quanto ele andou em ΔX para cada tempo que eu quiser. No tempo inicial eu estou aqui na origem, num tempo intermediário eu estou aqui no meio, num determinado ponto x, e até um tempo final que eu escolha, que é onde ele vai cair. Eu posso escolher qualquer ponto, seja mais para cima, mais para baixo, mas é o tempo em que eu quero ΔX naquele tempo específico. Se eu quero uma mesma altura, que é o ponto em que ele atinge o solo, que foi o que a gente fez no experimento, então eu posso simplesmente entender que esse y aqui é zero, tanto no começo quanto no fim. Então, se eu for para a minha equação de movimento, que é essa daqui, de y, da posição da altura, então o que eu vou ter? Eu vou ter esse y, que vai ser zero, da mesma forma que o y0 é zero, então eu tenho essa equação aqui, que me descreve a relação da velocidade e o tempo em relação à altura, que eu quero analisar os dois pontos em que ele é zero. Ele está aqui no chão no início e vai chegar no chão no fim. Certo? Então o que eu faço? Eu posso entender que se y é y0 mais o v0y vezes t menos gt quadrado sobre 2, o que eu estou te dizendo é que o ponto inicial de lançamento é zero e eu quero fazer uma análise no ponto final quando ele chega no chão. Então esses dois pontos são zero. Ou seja, eu tenho que meu v0y vezes t menos gt quadrado sobre 2, isso aqui é zero, certo? Então eu tenho dois instantes em que isso é zero. Se eu isolar esse tempo ali, ficaria então v0y menos gt sobre 2, isso aqui vezes t igual a zero. Então agora das duas, uma. Ou eu tenho t0, então ou esse é zero, que é o que acontece na origem, não é? Que é a condição para que eu esteja na altura origem, na altura zero, ou o tempo é zero, ou todo esse conjunto aqui é zero, que vai ser um tempo seguinte. Então o que eu teria?
Isolando esse cara igual a zero, ficaria então que V0y igual a gt sobre 2. Ou seja, qual é o tempo em que ele atinge o solo? Ele vai atingir o solo em t igual a 2 V0y sobre g. Correto? Lembrando que V0y é V0 seno, ficaria então 2 V0 seno de θ sobre g. E aí eu analiso o que é que eu quero. Esse foi o tempo que ele levou para chegar no chão novamente. Então qual é o deslocamento x que eu tenho? É esse deslocamento ΔX nesse tempo que eu acabei de calcular. Correto? Tá bom? Então eu vou substituir aquele tempo ali dentro. Tá? Então vamos lá, né? Quem é o nosso ΔX? Tá? Então o nosso ΔX vai ser V0 vezes o cosseno de θ vezes t. Mas o t nós calculamos que é esse 2V0 seno de θ sobre g aqui. Tá? Então seria então 2V0 seno de θ sobre g. Então esse é o alcance x que eu tenho quando eu lanço ele num determinado ângulo θ e numa determinada velocidade inicial V0, lembrando que eu estou numa região de gravidade g. Tá? Então o nosso ΔX simplesmente vai ser dado por V0 ao quadrado sobre g vezes 2 seno θ cosseno θ. Essa é a equação de alcance. Tá bom? Eu posso simplificar isso lembrando que existe uma relação trigonométrica onde 2 seno θ cosseno θ pode ser dado por seno de θ mais θ. Não é? Que é seno A cosseno B cosseno A, onde AB é o próprio θ. Então eu tenho que o meu ΔX vai ser quem? Vai ser V0 quadrado sobre G seno de 2θ. Aqui me diz qual é o alcance que eu tenho. Tá joia? E eu posso fazer uma observação sobre essa questão do alcance. Tá? Eu vou fazer aqui uma pequena observação. Qual é o alcance máximo? O ΔX máximo, obviamente que ele muda com o V0 e muda com o G, mas para o mesmo V0 e o mesmo G vai depender do ângulo que eu lanço. O ΔX máximo é aquele em que esse valor ΔX aqui vai ser máximo. E onde que eu consigo esse valor máximo? Uma vez que V0 e G já é conhecido. É quando eu tiver um seno de 2θ atingindo o valor máximo. Mas eu tenho que o seno de 2θ máximo, o valor máximo do seno é 1. Tá? E quando que ele vai ser 1? Quando o argumento, o 2θ, for 90. Ou seja, quando o meu θ for 45 graus, é onde eu tenho o alcance máximo. Não é? Então, quando o θ for 45 graus, o meu ΔX é máximo e vai valer V0 quadrado sobre G. Tá bom? Eu posso tentar visualizar esse experimento, onde eu vou lançar aqui, eu vou limpar, né? E vou lançar aqui com dois ângulos próximos aqui. Vamos colocar primeiro 50. Eu joguei ele com 50. Ele vai atingir um determinado ponto. Eu vou colocar até aqui qual é a distância que ele tem. Ele atingiu 22,59 metros, né? Tá? E eu vou colocar aqui em velocidade normal agora um lançamento de 45 graus. E vou lançar. Vou apagar essa trajetória e vou lançar. A princípio, ele caiu um pouquinho para frente. Tá bom? Foi para 22,94 aqui. Se eu lançar, então agora vamos manter essa trajetória. Quer ver? Vamos lançar novamente 50 e lançar, ele sobe mais, mas cai antes. Se eu lançar em 40 graus, eu jogo, o que acontece? Sobe menos e cai antes. Aqui eu gostaria que os senhores observassem uma situação. Eu vou limpar e vou lançar novamente 40 e vou lançar novamente 50. O que a gente observa aqui, pessoal, é que ele cai no mesmo ponto. E isso não é uma coincidência. Tá? Eu vou fazer um outro lançamento aqui. Antes de fazer esse lançamento, eu vou fazer uma análise na minha equação do porquê que isso acontece. Eu cheguei nessa relação aqui, ó, em que o ΔX é um produto seno-cosseno. Quando que o seno e cosseno, o produto seno e cosseno tem o mesmo ângulo?
para ângulos complementares, porque eu sei que seno de θ é igual a um cosseno de 90 menos θ. O que eu quero dizer aqui, vamos pegar um exemplo. Eu sei que quando eu tiver seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Ou eu tiver seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então eu usar aqui no produto seno, cosseno 30 ou 60, tanto faz, não é? O que eu quero dizer então é que quando a soma dos ângulos forem complementares, ou seja, quando a soma dos ângulos forem 90, esses dois ângulos têm o mesmo alcance. Tá? Então quando a soma dos dois ângulos for 90, então a gente tem que o alcance é o mesmo, tá certo? Quer ver um exemplo então lá no nosso experimento? Vamos lá para o experimento e vamos limpar aqui e vamos colocar então 30. Vou jogar ele com 30. E joguei. Eu garanto que ele deve cair no mesmo lugar que quando eu jogar ele com 60. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Então tá. Vamos lá, vamos dar sequência e muito obrigado até então.